Hoje iniciamos essa série que vocês acabaram de ver nesse breve vídeo, em direção a Deus, uma imersão na vida e na história do profeta Jonas. Nós cremos, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada e tem grandes coisas a nos ensinar. Sobretudo nos dias em que nós vivemos, temos visto a cada momento a necessidade de estarmos no caminho do Senhor, sendo direcionados por Ele e pela Sua palavra. Mas como nós temos dito aqui, esses não são dias apenas difíceis, são dias confusos também, onde muitas vezes nós mesmos não sabemos o que fazer e nem mesmo o que pensar. Quem não se pegou pensando ainda, até quando, Senhor, o Senhor permitirá essa pandemia acontecer? Ou, por que será que Deus está permitindo que todas essas coisas difíceis aconteçam em nossa vida, em nossa pátria? É até comum a gente talvez pensar, Senhor, o Senhor sabe realmente o que está fazendo? É um grande desafio responder a essas perguntas, e eu não posso dizer que eu vou respondê-las, não posso prometer isso. Mas nós buscamos orientação na palavra do Senhor, naquilo que Ele quer nos direcionar, e nós queremos ir em direção a Deus, justamente buscando respostas para as nossas dúvidas, para as nossas dores, e pedindo que Deus também nos direcione. Então, a partir de hoje, e nos próximos 2 domingos, nós vamos ler todos juntos o livro do profeta Jonas e extrair as suas lições para a nossa vida. Existe um tradicional hino em inglês do século XVIII que começa dizendo que Deus age de maneiras misteriosas. E se tem um livro que nos fala sobre isso na Bíblia, é o livro do profeta Jonas. Não é o único, mas é um deles, né? Porque para Jonas, a missão que Deus dá para ele não faz sentido algum. Jonas se perguntaria talvez, Senhor, o Senhor tem certeza que quer que eu vá e faça o que o Senhor está mandando? A maneira como Deus age não bate naquilo que Jonas espera. E isso faz com que Jonas tenha que passar por um longo processo de readequação. Ao longo de sua história, Jonas vai sendo ensinado a olhar como Deus olha e a seguir em direção a Deus, a andar em seus caminhos. Abra comigo então sua Bíblia nesse pequeno livro do Antigo Testamento, o livro de Jonas. E enquanto você abre a sua Bíblia, o texto vai passar aqui na tela, mas antes de nós lermos o texto, eu quero atentar com você desde já para alguns pontos. Primeiro, se você frequenta a igreja desde pequeno, ou já há algum tempo, dificilmente você nunca ouviu falar do profeta Jonas, nunca ouviu a sua história, ou pelo menos parte dela. Se você não lembra quem é Jonas, Jonas é aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Uma história que a gente ama contar para as nossas crianças, para falar sobre a importância da obediência. Aliás, aqui vai um grande perigo e uma grande limitação. Parece que a lição da obediência, muitas vezes, é a única lição do livro de Jonas. A única lição que a gente consegue extrair dessa história toda. Muitas vezes a gente acaba dando a impressão de que estamos falando, olha, Deus está preparado para te castigar, se você não obedecê-lo.
E quando nós resumimos a história de Jonas a essas lições mais legalistas, nós nos tornamos como o próprio Jonas, que não entendeu como Deus age ao longo da história na vida das pessoas. Uma segunda observação que eu quero fazer com você é que o livro de Jonas difere de qualquer outro livro entre os profetas do Antigo Testamento, porque geralmente o livro dos profetas vem trazendo a mensagem de Deus para o povo, dão ênfase naquela mensagem, naquilo que Deus mandou dizer ao povo. Eles chamam o povo ao arrependimento, pronunciam palavras de bênção em caso de obediência, palavras de maldição em caso de desobediência. Muitos preveem o juízo de Deus, o grande dia em que Deus intervirá de maneira efetiva na história e restaurará a sua criação. Há então uma grande ênfase naquilo que Deus mandou eles dizerem. O livro do profeta Jonas não é nada parecido com isso. Ele foge completamente a esse padrão. Tanto é que só tem um versículo no livro de Jonas onde ele fala o que foi que Deus mandou ele dizer para Nínive. Qual era a sua mensagem? Todos os outros são uma narrativa sobre o que aconteceu com Jonas. Como ele lidou com a missão que Deus deu para ele antes e depois dele cumprir essa missão também. E não se engane, meus irmãos, se o livro foi escrito assim, é porque Deus tem algo muito grande para nos ensinar, inclusive a esse respeito. O foco então do livro de Jonas não está na mensagem que ele deveria pregar, não está na mensagem de juízo ao povo de Nínive, mas sim nas atitudes de Jonas e na resposta divina, como Deus trata a vida do profeta ao longo de sua história. Em terceiro lugar, nós estamos tão acostumados a tratar esse livro como uma história para crianças, que nós ignoramos que há um aspecto de realidade nele. Toda a história de Jonas aconteceu. Desde ele ser engolido por um peixe, passar 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, ser vomitado, ir para Nínive, pregar, Nínive se arrepender, Jonas ir para longe, sentir muito calor, nascer uma árvore em um dia e no dia seguinte essa árvore já ter morrido. Tudo isso aconteceu historicamente. Pastor, vai me dizer que você acredita mesmo que Jonas foi engolido por um peixe, passou 3 dias na barriga desse peixe e sobreviveu? Não só acredito, como sei de outros relatos também onde isso aconteceu. Você pode procurar na internet também, mas já quero te dar um aqui, de um pescador inglês chamado James Barclay. Em 1891, ele estava pescando na região aqui das Ilhas Malvinas, ao sul da Argentina, e de repente, por causa do mar bravio, ele caiu no mar e foi engolido por uma baleia cachalote. 2 dias depois, um outro barco pesqueiro conseguiu capturar essa baleia e os pescadores perceberam que havia algo estranho nela. O estômago dela estava inchado. Então eles abriram essa baleia e encontraram James Barclay vivo, inconsciente, mas vivo. Logo depois ele conseguiu recuperar a consciência e ainda viveu mais 18 anos com boa saúde depois disso. Se você buscar na internet, você vai encontrar pelo menos mais outras 2 pessoas que sobreviveram a serem engolidos por peixes também aí nesses últimos 200 anos, talvez. Então, meus irmãos, é perfeitamente plausível que algo desse nível tenha acontecido com Jonas. E mesmo se isso não tivesse acontecido com outras pessoas, nós acreditamos e temos total certeza, total fé no Deus que realiza milagres em nossa vida. Para quem acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e continua vivo, reinando sobre todas as coisas, sobreviver no ventre de uma baleia é fichinha.
Então, meus irmãos, nós cremos no Deus que faz milagres. E podemos crer totalmente que a história de Jonas aconteceu. Ela não foi uma historinha inventada para crianças para ensinar uma lição de moral. Não. Tem muito a nos ensinar, muito mais do que nós achamos. Por isso, nós queremos realinhar a nossa visão. Queremos realinhar os nossos caminhos a cada dia. É isso que Deus nos chama para fazer. A nossa intenção, como eu disse então, é ler o livro do profeta Jonas com você e ao longo desses domingos aprender a como alinhar a nossa vida em direção a Deus. Vamos ler então e relembrar parte dessa história. Jonas capítulo 1. Nesse primeiro capítulo nós somos apresentados ao profeta que queria fazer o impossível, fugir de Deus. Jonas capítulo 1, que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e adivinha, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu quero nesta manhã focar com você nos 3 primeiros versículos deste livro, e logo mais à noite nós refletiremos sobre o restante do capítulo. Então, meus irmãos, no primeiro versículo nós somos apresentados ao profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Isso é
tudo o que o livro nos fala sobre esse profeta. Mas outras partes da Bíblia nos ajudam a entender quem foi ele. O segundo livro dos Reis, capítulo 14, nos diz que Jonas foi um profeta que viveu na época do rei Jeroboão II, que era rei do reino do norte, de Israel, e que ele era de uma pequena cidade chamada Gat-Hefer. Eu quero ler para você o que nos diz 2 Reis 14, porque vai nos ajudar a entender algumas atitudes de Jonas ao longo de seu livro. Veja só, 2 Reis capítulo 14, versículos 23 a 27. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados dos seus reis anteriores. Porém, restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Hefer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porquanto não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então, como eu acabei de ler, na época de Jonas reinava em Israel um rei chamado Jeroboão II. Ele foi considerado ao longo da história o rei mais importante do reino do norte. Ele governou durante 41 anos, ali por volta de 790 a 750 a.C., e conseguiu para Israel grandes vitórias militares. Foi responsável por estender os limites do reino de tal forma que todo o seu território ficou tão grande quanto era nos tempos áureos de Davi e de Salomão. O reino, então, na época de Jonas, estava passando por uma época de prosperidade financeira, de grandes conquistas militares, de calmaria nas fronteiras. Porém, o livro dos Reis também nos conta que havia grandes sinais de decadência moral e espiritual na própria nação de Jonas. Jeroboão II foi um rei conhecido por suas maldades, por não ter se afastado do caminho do pecado e nem ter se desviado da idolatria. É nesse contexto que Deus levanta um profeta de uma cidadezinha bem pequenininha, quase desconhecida naquela época, chamada Gat-Hefer, sem importância nenhuma para aquela nação. Jonas é então comissionado por Deus para falar bem de Israel, para falar: olha, o nosso povo vai prosperar, vai haver grandes conquistas militares, o nosso território vai aumentar. E é realmente isso que acontece. Ele foi então instrumento de Deus para anunciar o crescimento da nação, o fortalecimento político da sua terra e a expansão dos limites do seu reino. Então, meus irmãos, os primeiros leitores do livro de Jonas, e agora nós, quando iniciamos esse livro, já podemos lembrar: Jonas é um profeta que prega a favor do seu povo, que quer o seu bem, quer a prosperidade da sua nação. Mas essa tranquilidade só vai até o 2º versículo, quando Jonas recebe uma missão muito difícil da parte de Deus, quase incompreensível para ele. Versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas deve ter parado completamente confuso para pensar: peraí, eu sou profeta de Israel, eu não fui chamado para falar num outro lugar, num povo inimigo. Não, Senhor, tem alguma coisa errada com essa missão que Deus me passou.
O povo, na época do profeta Jonas, que estava em ascensão, era o Império Assírio. E uma de suas cidades mais representativas era a cidade de Nínive, que algum tempo depois se tornaria a capital do Império. Nínive, naquela época, era o maior antro de maldade, de violência e de feitiçaria, inclusive. Aliás, um outro profeta que viveu logo depois de Jonas, o profeta Naum, denuncia a maldade de Nínive. Deixa eu ler para você o que Naum diz sobre Nínive. Ai de Nínive, uma cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas. Aí vêm os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres. Os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta, bela e encantadora, com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. Pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acaba. Uma das coisas mais fantásticas da gente perceber também, meus irmãos, é que não é só a Bíblia que fala sobre a crueldade de Nínive. Os registros extrabíblicos, arqueológicos, também relatam essa mesma maldade que aquele povo tinha. Nínive ficava onde hoje é a cidade de Mossul, no norte do Iraque, e até hoje há várias ruínas lá, grandes paredes de pedra, onde você consegue ver não só imagens, mas vários escritos sobre as conquistas militares de Nínive, mas também relatos. Os reis assírios frequentemente registravam as suas vitórias militares se alegrando diante de planícies inteiras forradas de cadáveres, cidades totalmente queimadas. Houve inclusive um imperador chamado Salmaneser III que retratou nos mais horrendos detalhes os seus atos de tortura, né? Ele gostava muito de desmembrar e decapitar os seus inimigos, e isso está ainda retratado nas muralhas de Nínive ali até hoje. Então, era no mínimo chocante para Jonas o fato de que o Deus de Israel, que queria tanto que o nosso povo prosperasse, quisesse que ele fosse avisar Nínive da desgraça iminente. Nínive, Senhor. Aqui, meus irmãos, nós já podemos extrair 3 lições muito importantes para nós. A primeira é que Deus está atento a tudo o que acontece em todos os lugares. O texto nos diz que a malícia de Nínive havia subido até os céus. E esse texto nos retrata Deus como alguém que observa, como um Deus ativo e que leva o pecado a sério. Nós vemos a Bíblia nos falando que o pecado é o grande problema entre nós e entre as nações. Ele é a maior de todas as tragédias. Ele é pior do que a fome, do que a pobreza, do que a doença, do que a própria morte, porque essas coisas, fome, pobreza, doença, morte, não são capazes de nos separar do nosso Deus. Mas o pecado... O profeta Isaías nos diz que as nossas maldades e iniquidades fazem com que Deus não nos ouça, fazem com que Deus vire o seu rosto contra nós. O pecado nos afasta de Deus agora e por toda a eternidade. Deus está ciente a tudo o que acontece no mundo. Talvez você conhece alguém que pensa que se ele ignorar a existência de Deus, Deus também vai ignorá-lo. Pessoas que gostam de imaginar Deus, se é que pensam nele, como um relojoeiro que deu corda no seu universo, na sua criação, e deixou o universo funcionando. Nínive era uma cidade, meus irmãos, que aparentemente tinha pouco conhecimento sobre o Deus verdadeiro, que estava completamente entregue ao mal.
No entanto, isso não significa que Deus não conhecia Nínive, ou que ele já havia entregado a cidade para o juízo final. O mesmo vale para hoje. As pessoas podem até negar Deus, mas Deus não as nega. Não ignora o seu pecado e não deixa, inclusive, de estender a sua misericórdia para a salvação delas. Aliás, essa é justamente a segunda lição aqui. A misericórdia de Deus triunfa sobre a sua ira. A Bíblia nos mostra que o projeto eterno de Deus é salvar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Nós vemos, inclusive no livro de Jonas, que Deus é capaz de amar até mesmo os objetos da sua ira. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não está baseado nas nossas virtudes, naquilo que Ele viu de bom em nós ou de ruim em nós, mas nele mesmo. Deus não nos ama por nossa causa, mas apesar de nós, apesar do nosso pecado. Os ninivitas mereciam sim o juízo de Deus, mas Ele derramou sobre eles a sua misericórdia. Eles mereciam a condenação, mas eles receberam a salvação. Onde há evidência de arrependimento, Deus suspende o juízo e derrama a sua graça. Porque, como nós lemos na sua palavra, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se arrependa e viva. E uma terceira lição é que Deus tem e exerce o direito de dar ao seu povo as mais difíceis missões. Deus chama Abraão para que ele deixasse a terra de seu pai e viajasse para uma terra distante. Deus instruiu Moisés a ficar diante do faraó e dizer: deixa o meu povo ir. Certa vez Deus pede ao profeta Isaías que ande nu e descalço durante 3 anos pregando o juízo contra o Egito e a Etiópia. Deus orientou uma adolescente chamada Maria a carregar em seu ventre o Filho de Deus, o que ameaçaria a sua reputação e o seu noivado. A pergunta que nós podemos fazer então é: por que será que Deus nos dá ordens tão difíceis? Nós sabemos, claro, por causa de seus próprios propósitos soberanos, que nós talvez nem saibamos quais são. Mas, meus irmãos, Deus nos dá muitas vezes ordens difíceis por causa dos propósitos da sua graça. Quando Deus dá as suas ordens mais difíceis, Ele normalmente pretende realizar os seus atos mais maravilhosos de libertação e salvação. Tanto é que, veja só esses exemplos que eu citei. Abraão foi enviado para Canaã para se tornar o pai do povo da fé. Moisés foi enviado para o Egito para liderar o êxodo. Maria deu à luz o Messias para o mundo. Por isso, meus irmãos, sempre que achamos que Deus nos chamou para uma tarefa que parece mais difícil do que nós conseguimos dar conta, a nossa esperança deve ser justamente essa: Deus pretende fazer algo grande e maravilhoso através de nós. Infelizmente, não era assim que Jonas pensava. Deus envia Jonas para a região mais tenebrosa do mundo e, como era de se esperar, Jonas não reage bem a essa missão. Eu quero que você note comigo no versículo 3, como que o autor usa um tom super irônico. Veja, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus mandou: Jonas, disponha-te, levanta-te. Jonas se dispôs, se levantou, mas não para Nínive. O que veio na cabeça de Jonas? Vou para Tarsis. Tarsis era a cidade mais distante conhecida naquela época, onde hoje
provavelmente é o sul da Espanha, ali perto do Estreito de Gibraltar. Uma cidade portuária conhecida como o fim do mundo daquela época. A viagem para Tarsis durava cerca de 1 ano ou 1 ano e meio de navio. Então, meus irmãos, Tarsis era o fim da linha. Ninguém conhecia o que tinha para lá de Tarsis. Jonas achou que estaria livre da mão do Senhor. Estaria livre da sua missão e não teria de lidar com Deus. Porque no livro do profeta Isaías, inclusive, nós lemos que em Tarsis ninguém conhecia o Senhor. A palavra de Deus não havia chegado lá ainda. E lá era um lugar mas tão distante, que dava a impressão de que nem o próprio Deus estaria lá. Além disso, Tarsis estava na direção completamente oposta de Nínive. Nínive ficava ao leste, Tarsis ao oeste oposto, no extremo oeste. Jonas, então, não queria apenas afastar-se de Deus, mas caminhar em direção totalmente contrária, totalmente oposta à vontade de Deus. A gente não percebe uma grande ironia aqui também, meus irmãos, mas que nós vamos perceber se a gente continuar lendo até o capítulo 2. No capítulo 2, a gente descobre que Jonas conhecia diversos salmos. E inclusive cita alguns na sua oração, quando estava no ventre do peixe. Mas parece que quando Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, ele se esqueceu do salmo que nós lemos no início do culto, o Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Jonas, lamento, não há como fugir da presença do Senhor. Aliás, nesse sentido, o personagem de Jonas é um personagem bem curioso, porque pela primeira vez na Bíblia, nós temos um profeta que não queria obedecer a Deus. Pela primeira vez na Bíblia, temos um profeta que tentou fazer o impossível: fugir de Deus. Mas por que, meus irmãos? Por que Jonas queria tanto fugir de Deus? Qual era o problema em se pegar a palavra do Senhor em outra cidade? Lembra que eu falei que Jonas era um profeta nacionalista, que gostava de falar bem do seu povo, que profetizou a prosperidade de Israel? Então, tem a ver justamente com isso. Jonas era um grande observador político de tudo o que estava acontecendo em sua época. Na lógica de Jonas, então, se Nínive fosse destruída, se Nínive realmente passasse pelo juízo, eles não iriam destruir o povo de Israel mais tarde. Mas se Nínive fosse salva, esse seria o fim de Israel. Isso poderia significar a derrota do seu povo. Cumprir a missão em Nínive, então, era trabalhar contra o seu próprio povo, contra a sua própria profecia. Em outras palavras, Jonas poderia pensar aqui que essa missão era uma missão suicida. Por isso ele vai até uma cidade portuária chamada Jope, acha um navio que ia para Tarsis, e o texto continua: pagou, pois, a sua passagem e embarcou nesse navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O autor aqui quer que você tenha uma noção da gravidade do que está acontecendo, e por isso ele parece ser tão repetitivo assim. No mesmo versículo, 2 vezes é dito que Jonas queria ir para longe da presença do Senhor. 3 vezes ele faz questão de dizer que Jonas queria ir para Tarsis, para Tarsis, para Tarsis. Aliás, observe como ele também trabalha
na narrativa essa noção de distância e movimento. Jonas deveria se levantar e ir para Nínive. Ele se levantou realmente, mas para fugir. E fugindo, ele desceu para Jope. No restante da narrativa, ele vai continuar descendo. Nós vamos ver nas próximas meditações. Note também que os profetas da Bíblia eram conhecidos como pessoas piedosas. Pessoas que se preocupavam com o próprio pecado e que procuravam se disciplinar para andar com Deus, na direção de Deus, perto de Deus. Jonas foge completamente a esse padrão. Ele se levanta, desce a Jope para ir para longe de Deus. E quanto mais a narrativa continua, mais nós vemos que Jonas foge e foge. Mas apesar de ele usar várias estratégias, o Senhor está sempre um passo à frente. O inimaginável acontece logo depois que o navio deixa o porto. Algo que Jonas não conseguiria prever. Nós veremos hoje à noite. Meus irmãos, Deus nos chama dia a dia para realinhar a nossa visão sobre quem é o Senhor. Nesses 3 primeiros versículos de Jonas, há mais 3 lições que eu quero compartilhar com você, que nós podemos aprender aqui. A primeira delas é que nem sempre, note isso porque é muito importante, nem sempre uma situação favorável significa que você está nos caminhos de Deus. Nem sempre uma situação favorável é sinal do favor de Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a tendência de pensar que se tudo está dando certo naquilo que nós resolvemos fazer, se não houve nenhum impedimento, então é porque essa é a vontade de Deus para nós. Se não houve nenhuma dificuldade, nenhuma porta fechada, é porque Deus está agindo, Deus está guiando, Deus está abrindo as portas e nós podemos ficar tranquilos porque estamos no caminho da sua vontade. Eu quero que você note aqui comigo, na história de Jonas, o que acontece com ele. Quando Jonas sai da sua cidadezinha, a vila de Gat-Hefer, no alto das montanhas da Galileia, ele desce para Jope e ali Jonas encontra um navio que está de saída para Tarsis. Ele tem o dinheiro que ele precisava para pagar a passagem, há passagem disponível para ele. Jonas embarca então em segurança para o destino mais distante daquela época. O que Jonas poderia pensar, meus irmãos? Que bênção! Tudo está dando certo para mim, então talvez Deus tenha mudado de ideia. Ele não quer que eu vá para Nínive, senão não deixaria tudo aqui de bom acontecer para que eu conseguisse ir para Tarsis. Mas como eu disse, nem sempre as circunstâncias favoráveis são um sinal do favor de Deus. E da mesma forma, nem sempre as circunstâncias adversas são um sinal de que nós estamos fora da vontade de Deus. Na carta aos Hebreus, por exemplo, nós lemos sobre diversos cristãos e crentes ao longo da história que morreram a fio de espada. E outros que escaparam a fio de espada. E tudo isso estava dentro da vontade do Senhor. Por isso precisamos tomar muito cuidado, porque nem sempre as circunstâncias favoráveis são sinal do favor de Deus. Uma segunda lição é que Deus opera onde nós não esperamos que Ele opere. Onde é que Deus está trabalhando nesse texto? Nós vimos que o grande império da Assíria era violento, não tinha piedade de ninguém. Será que Deus estava agindo nessa nação tão ímpia? Nós vemos que sim. Deus já estava preparando para que grandes coisas acontecessem ali.
E com relação ao profeta Jonas, meus irmãos, no meio de uma nação pequena e rebelde, a nação de Israel, Deus chama um profeta. E se você soubesse que tem um profeta, onde é que você iria procurá-lo? Na capital. Você nunca ia imaginar que alguém que fala a palavra de Deus, teve uma revelação direta do Senhor, mora numa cidadezinha tão pequena, mas tão pequena que a gente quase não ouve falar. Aliás, é legal notar também que a cidade de Jonas, Gat-Hefer, fica a apenas 7 quilômetros de uma outra cidadezinha que surgiria alguns anos mais tarde, a cidade de Nazaré. A cidade onde ninguém imaginava que seria dali que o Redentor viria. Se tivessem dito a você 2000 anos atrás que o Deus encarnado estava no mundo, onde é que você o procuraria? Onde é que você o encontraria? Nessa pequena vila, Nazaré, na oficina do carpinteiro. Isso vai nos mostrando, meus irmãos, que Deus opera nos lugares que nós menos esperamos. Nos lugares mais surpreendentes, nas pequenas igrejas, nas famílias onde há apenas um cristão ali, na vida daquelas pessoas difíceis que nós conhecemos. Mas vamos um pouco mais além, meus irmãos. Nós vemos aqui que Jonas tinha problemas não só com a missão que ele recebeu, mas também com aquele que lhe dera a missão. Como ele não conseguia enxergar uma boa razão para a ordem que recebeu de Deus, Jonas concluiu que não poderia haver nenhuma. Ele duvida da sabedoria, da bondade, da justiça e da intervenção divinas. E não se engane, assim como Adão e Eva lá no Jardim do Éden nos representam, Jonas também nos representa. Todos nós já tivemos essa experiência de duvidar de que Deus sabe o que está fazendo. Nós nos sentamos no consultório médico, atordoados com o resultado de uma biópsia. Nós nos desesperamos e tememos jamais encontrar um emprego decente depois que a última tentativa foi frustrada. Nós nos perguntamos por que é que o nosso relacionamento romântico, que aparentemente era perfeito, acabou, ruiu, se esgotou. E então pensamos, olha, se existe um Deus, Ele não deve saber o que está fazendo. Quando isso acontece, nós temos de decidir. Deus sabe o que é melhor? Ou nós sabemos o que é melhor? Um aspecto comum do coração humano sem Deus é sempre decidir que somos nós que sabemos. Duvidamos de que Deus é bom ou de que Ele esteja comprometido em nos fazer felizes e, portanto, se não conseguimos ver nenhuma boa razão para algo que Deus diz ou faz, nós presumimos que não haja nenhuma. Nós nos esquecemos e duvidamos da bondade, da sabedoria, da justiça e da intervenção divinas. Por isso, Deus nos chama para aprender não só na história de Jonas, mas em toda a Bíblia, que Ele intervém na nossa vida, que Ele sabe o que está fazendo e que Ele age onde nós menos esperamos. E em terceiro lugar, caminhando para o final de nossa reflexão, Deus muitas vezes não diz o que nós esperamos que Ele diga. Deus não diz o que nós esperamos que Ele diga.
De fato, nós gostamos muito de ler a Bíblia e sabemos que a palavra do Senhor vem ao nosso encontro com conforto, com encorajamento, com consolo, com esperança. Mas também, meus irmãos, a palavra do Senhor nos traz confrontação. Jonas não gostou da sua missão. Ele preferia que a Assíria continuasse perversa, e assim ele saberia que eventualmente Deus iria destruí-la e ela não seria uma ameaça para o povo de Israel. Jonas sabia que se ele fosse para Nínive e pregasse o juízo, provavelmente haveria uma mínima chance deles se arrependerem. E é isso que acontece, depois nós vamos ver, né? Deus é tão generoso, tão bondoso e tão gentil que os perdoaria. Então, a Assíria sobreviveria, seria uma ameaça para a pequena Israel, e é por isso que Jonas não quis proferir a mensagem que Deus entregou a ele. Jonas era como os cristãos de hoje que desejam a graça para si mesmos e o julgamento de Deus contra os ímpios, especialmente contra aqueles que os machucaram. Meus irmãos, como é fácil pedirmos a bênção de Deus para nós mesmos, enquanto oramos que Ele amaldiçoe o nosso colega que manchou a nossa reputação, o ladrão que arrombou nossa casa, ou o membro da família que nunca nos tratou com uma palavra de carinho. Jonas não queria que Nínive fosse abençoada. Ele entrou em conflito com a graça de Deus por causa de uma repulsão, de um ódio, de um medo que ele ficava alimentando em seu coração. Havia amargura, raiva, ódio e ressentimento nele que foram intensificados ao ouvir aquilo que ele não esperava da parte de Deus. Para Nínive, Senhor, não. Me manda ficar aqui em Israel, eu já profetizo tão bem sobre esse povo. Mas quando Deus fala conosco, meus irmãos, Ele nos chama para ir em sua direção e sermos seus instrumentos. Ele deseja que o conheçamos cada vez mais e assim sejamos bênção para todos e em todos os lugares que Ele nos coloca. Assim, que eu e você possamos dizer a Deus hoje: Senhor, eu não quero ser como o profeta Jonas. Eu quero te obedecer, Senhor, logo da primeira vez. Eu desejo ser um instrumento teu, um instrumento de misericórdia na vida daqueles que eu conheço, mesmo daqueles que eu acho que não merecem a tua misericórdia. O meu julgamento, Deus, é humano e é errado, mas tu és Deus. E da mesma forma que o Senhor teve compaixão de mim, o Senhor pode ser compassivo com quem o Senhor quiser. Usa-me, Senhor, para levar o teu amor e o teu evangelho a todas as pessoas, mesmo aquelas as quais eu não gosto. Que sejamos não como Jonas, meus irmãos, que tentou fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Mas possamos seguir o exemplo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que disse, literalmente: Senhor, aqui estou. Agrada-me fazer a tua vontade. Deus te abençoe.